Olá, nós estamos hoje em mais um programa do Assembleia Convida e tenho a grata satisfação de receber dois colegas médicos, a doutora Denise Steiner, que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e também o doutor Luiz Guilherme Martins Castro, que é do Departamento de Oncologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Inicialmente, eu pediria a cada um dos convidados que fizessem uma breve apresentação do seu currículo, começando pela doutora Denise. Bom, é um prazer estar aqui. Tenho também a grata honra de estar nesse programa com um colega muito querido. E eu sou dermatologista, formada em 79. A gente tem uma formação atualmente de 3 anos de residência, onde fazemos a especialização. Depois é necessário prestar um título de especialista bastante concorrido, para que a gente então seja especialista em dermatologia. E eu trabalhei muitos anos na Secretaria de Estado, fazendo diversos tipos de trabalhos, na verdade, doenças sexualmente transmissíveis, também alguns trabalhos com hanseníase. E hoje em dia também trabalho num consultório particular e, além disso, sou coordenadora de um serviço de dermatologia na cidade de Mogi das Cruzes e também, muito honradamente, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é uma sociedade com 100 anos e que trabalha muito em prol da melhoria da dermatologia no Brasil. A doutora Denise, durante muito tempo, não sei se ainda continua, fez um programa em rádio bastante ouvido, ainda há esta participação? Agora eu faço uma inserção de alguns conselhos, vamos dizer assim, na Rádio Nova Brasil. Muito bom, é uma satisfação e uma honra recebê-la. E o doutor Luiz poderia nos dizer um pouquinho do seu currículo? Como a doutora Denise, eu também sou dermatologista. Me formei há mais ou menos 25 anos na Universidade de São Paulo, fiz a residência em dermatologia na Universidade de São Paulo também, mestrado na Escola Paulista de Medicina e voltei para a USP para fazer meu doutorado. Nesses 25 anos eu dediquei grande parte do meu tempo à cirurgia dermatológica, é uma sub-área da dermatologia, e mais especificamente aos problemas voltados ao câncer de pele. O câncer de pele costuma ter uma resolução quase sempre cirúrgica, então o fato de eu estar muito vinculado à cirurgia fez com que meu interesse pela oncologia cutânea ou pelo câncer de pele crescesse muito. Durante uns 15 anos eu fui médico assistente no Hospital das Clínicas e há alguns anos eu deixei o hospital e esse ano, com a eleição da doutora Denise para coordenar, para presidir a Sociedade Brasileira de Dermatologia, eu tive a honra de ser convidado para cooperar com o Departamento de Oncologia e é a área que nós temos atuado, porque o câncer de pele, como nós vamos ver ao longo do programa, é um problema muito importante na sociedade brasileira atualmente. Bom, 3 ex-alunos da Faculdade de Medicina da USP, vocês observam que, dentre os novos médicos, tem havido uma procura maior pela área de dermatologia ou nós precisamos incentivá-los a fazer essa especialidade? Olha, a dermatologia ela tem sido uma das áreas mais procuradas nos últimos anos. Há bastante concorrência. A maioria dos serviços tem, na realidade, para cada 20, 30 vagas, uma vaga para cada 20 a 30 pessoas, uma vaga de dermatologia. Então, isso é um padrão que tem ocorrido no Brasil todo, de muita procura. E, por isso, a grande responsabilidade também da sociedade interagir e ter assim, muita atenção com o aprendizado desses residentes. Algum filho, alguma filha que se dedicou a essa especialidade? Na verdade, na parte que me toca é interessante, porque meu avô foi dermatologista, meu pai foi dermatologista e eu também segui a carreira por livre e espontânea vontade, não foi nada forçado. Mas a minha filha não, minha filha está fazendo administração. A Denise tem filhos médicos, né? Na realidade, minha filha também seguiu a carreira, também fez dermatologia, já é uma profissional, está formada já há 10 anos e trabalhamos juntas. E meu filho mais novo também pretende ir para a área de dermatologia.
O pai do Dr. Guilherme foi o Dr. Martins Castro, né, o Raimundo Martins Castro, professor nosso de dermatologia, e trabalhou muito na área com micologia e tudo, e é um grande professor, um nome da história da dermatologia. Para quem não é da área da saúde, micologia cuida dos fungos. Dos fungos. Bom, eu acho que seria interessante falar um pouquinho sobre o que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia e como ela age, em que campos ela tem atuado e especificamente depois o Departamento de Oncologia. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia ela tem 100 anos, a sede é no Rio de Janeiro, hoje ela conta com aproximadamente 7.000 dermatologistas no Brasil todo. Ela tem também regionais, então cada estado tem, na verdade, uma associação ligada à Sociedade Brasileira e nós temos 73 serviços credenciados de dermatologia, que são aqueles serviços que passam, vamos dizer assim, pelo crivo da sociedade, no sentido de a gente estabelecer as regras, estabelecer os critérios de ensino e acompanhar isso. Então, 73 serviços que formam, então, esses dermatologistas, que depois fazem o título de especialista, que é conferido tanto pela Sociedade Brasileira de Dermatologia como pela Associação Médica Brasileira. A dermatologia, ela se dedica a vários ramos, tanto que nós temos 21 departamentos, e esses departamentos, então, passam pela área clínica, porque a dermatologia faz uma grande tangência, assim, com várias especialidades, como endocrinologia, reumatologia, com doenças, por exemplo, como o lúpus eritematoso, que tem, assim, características nas duas áreas. E tem também, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, doenças infecciosas, onde estão doenças assim, muito importantes ainda no nosso meio, como a hanseníase, como a leishmaniose. Nós temos também departamentos como o de oncologia, departamentos de pediatria, porque a área da infância, né, há muitas doenças dermatológicas, é também uma área muito rica, muito importante. Existe também o departamento de imagens, o departamento de laser e cosmiatria, porque hoje a tecnologia também avançou bastante. Então, a gente procura ter uma abrangência nessas várias áreas, tendo sempre uma integração entre esses departamentos e sempre com ações assim positivas. E hoje, a sociedade também se preocupa muito com a integração com a sociedade civil e procura fazer campanhas, uma delas vai ser citada aqui, que é a campanha de prevenção do câncer de pele, e a gente tem também, por exemplo, grupos de apoio a doenças crônicas, onde os dermatologistas se reúnem com grupos de pacientes com aquela doença, como vitiligo, psoríase, que são doenças, de uma certa forma, às vezes estigmatizantes, e procuram promover um diálogo, orientação e, assim, uma troca de experiências em relação à própria vivência da doença. Então, a sociedade ela procura ter toda essa abrangência, ensino, congressos, discussão das várias especialidades, integração com nossos colegas médicos em outras áreas e também as campanhas sociais. Você falou que a sede é no Rio de Janeiro. Nós temos alguma representação em São Paulo? Nós estamos agora dialogando com quase 100 municípios no estado de São Paulo, que têm acesso aos programas da TV Assembleia. Existe uma organização em São Paulo? Existe a Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional São Paulo, que tem a sua sede aqui, que é muito forte. Nós temos em São Paulo aproximadamente 2.400 dermatologistas. É o estado, na verdade, que mais tem dermatologistas do Brasil todo. E temos uma atuação muito importante, com várias ações. Inclusive, agora também a Regional São Paulo teve a oportunidade de fazer um contato muito grande com Maurício de Souza e sua equipe. Há um gibi com orientações sobre proteção solar na infância. E essa campanha pretende também se ampliar para escolas, para que a gente possa já, bem cedo, ensinar como que deve ser a proteção da pele. Olha, isso nos dá boas ideias. Depois a gente precisa conversar um pouquinho sobre como a Assembleia poderia participar desse processo. Dr. Luiz Guilherme, o que o senhor nos conta sobre o Departamento de Oncologia?
Como a doutora Denise disse, a sociedade tem uma área muito ampla de atuação. E essa área é tão grande que fica praticamente impossível para a diretoria da sociedade tomar conta dos 7.000 dermatologistas que são membros da sociedade. Então, existe a necessidade de compartimentalizar as áreas da dermatologia. Dentro da dermatologia, a área de câncer de pele é uma área que, como já disse, preocupa bastante pela frequência, pela gravidade do câncer de pele. Então, o departamento de oncologia tem como função específica trabalhar, analisar, propor ações relacionadas a câncer de pele. Desde contribuir para as campanhas de câncer de pele, como tentar contatos com a indústria para ver medicações para prevenção ou para tratamento de câncer de pele, treinamento dos dermatologistas para se manterem ativos e atualizados no tratamento de câncer de pele, contribuindo dessa maneira para conseguir diminuir ou minimizar o problema de câncer de pele no país. Vejam que importante é esse trabalho da Sociedade Brasileira de Dermatologia e, infelizmente, as pessoas acho que pouco conhecimento têm destas inúmeras possibilidades e áreas em que vocês atuam. Depois eu acho que seria até interessante que nós pudéssemos, em outro programa, divulgar mais o que são esses vários departamentos e como eles atuam. Hoje nós vamos nos ater especificamente à questão do câncer de pele. Isso. O senhor poderia dizer hoje quais são esses cânceres, como eles se manifestam, qual a importância do câncer de pele hoje no Brasil e no estado de São Paulo? É preocupante o grau, a incidência desse câncer? Com certeza. Eu começaria falando da importância, e isso é um fenômeno mundial. Nós não estamos falando só de São Paulo, de Brasil. O câncer de pele é o câncer mais comum entre os seres humanos. Mais comum do que próstata, pulmão, mama, que já são cânceres preocupantes. Felizmente, uma grande parte dos cânceres de pele são detectados de uma forma extremamente precoce e são curados. Então, do ponto de vista de gravidade, de mortes, o câncer de pele não é tão preocupante como outros tipos de câncer. Mas a frequência, a quantidade de casos é tão grande que passa a ter um significado muito importante. Cada vez que o paciente vai a um hospital para se tratar, ele está perdendo um dia de trabalho. Muito comum que a pessoa que tem um câncer de pele tenha vários cânceres de pele ao longo da vida. Então, todo esse custo, tanto social para o doente que tem um câncer de pele, como para o Estado, é um custo social e econômico muito alto. A maioria dos cânceres de pele se localizam na face. Então, como eu já disse para vocês, o tratamento é quase sempre cirúrgico, nós estamos falando em deixar a pessoa com cicatrizes numerosas no rosto. Então, além do problema da gravidade, também tem o problema de qualidade de vida, autoestima das pessoas. E existe também um câncer de pele, que é o melanoma, que esse sim é muito grave, fatal, infelizmente, em uma grande quantidade dos casos. Então, realmente é um problema que tem que ser abordado de uma forma de frente, né, de uma forma corajosa, para minimizar os danos que ele causa. Bom, como nós não estamos um programa dirigido a médicos, a profissionais da área da saúde, mas é um público em geral, acho que não cabe aqui nós discutirmos qual é a incidência, a prevalência, mas acho que ficou claro na sua resposta que é preocupante, é o câncer com maior manifestação e, embora não haja uma alta letalidade, ele é perfeitamente prevenível e, neste caso, é importante que as pessoas saibam quais são os cuidados que elas próprias podem tomar, além daquilo que deve ser feito sob responsabilidade do poder público. Só para fazer uma colocação, se estima que mais ou menos 25% a 30% de todos os cânceres identificados em seres humanos sejam câncer de pele. Então, realmente é um número extremamente alto. Bastante significativo. Eu gostaria, e tomei a liberdade de preparar algumas perguntas para orientar esta parte da nossa conversa relativa ao diagnóstico, ao tratamento e à prevenção dos principais tipos de câncer de pele. Então, eu perguntaria, deixaria vocês à vontade, quem quisesse responder, ou ambos, o que é exatamente um câncer de pele? Bom, basicamente o câncer de pele é aquele tipo de... é uma tumoração, é um crescimento de uma célula de forma anormal.
e com uma característica maligna justamente por causa dessa agressividade. Eu acho que aqui cabe a gente dizer que existem inúmeros cânceres de pele, alguns muito raros. Vamos dizer que 3 talvez tivessem uma importância, principalmente quando a gente fala com a população leiga. Um que é chamado carcinoma basocelular, um que é chamado carcinoma espinocelular e o melanoma. Os 2 primeiros, você deve pensar em lesões que não cicatrizam, lesões que ficam vermelhas, lesões que têm casquinha, lesões que sangram, muito na pele clara e na pele exposta ao sol. Então, o nosso trabalhador do dia a dia que está ao ar livre e toma muito sol durante a vida, isso é cumulativo, ele pode começar a ter essas lesões e ele deve ficar atento a algo que aparentemente nunca acaba, nunca cicatriza, nunca vai embora e que vai crescendo. E o terceiro, falando assim bem em linhas gerais, seria o melanoma, que é o mais grave, o mais agressivo, e que ele viria das pintas, daquelas pintas pretas, não necessariamente pintas sobressalentes, com relevo, mas pintas que são pretas, irregulares, muito assimétricas, com muitas cores, chama a atenção. Então, esse tipo de pinta, ou então, na verdade, uma mudança nas pintas que todo mundo acaba tendo ao longo da vida, deveriam sempre estar associadas à procura do especialista para que você pudesse, dentro do possível, fazer um diagnóstico precoce. Que, como o Luiz Guilherme falou, é a grande vantagem, vamos dizer assim, porque você está vendo aquilo e você poderia fazer um diagnóstico precoce que leva a uma cura e não só isso, mas como assim, economizar no sentido de todo o gasto que haveria com a doença, além de salvar a vida da pessoa. Então, o diagnóstico precoce é a nossa meta, por isso o interesse da sociedade em realmente tentar prevenir. Bom, mas analisando esses 3 tipos, né, o basocelular, o espinocelular e o melanoma, qual é a distribuição, quer dizer, o mais frequente deles qual é? O carcinoma basocelular é de longe mais frequente. Se estima que mais ou menos 70% a 75% de todos os cânceres de pele sejam do tipo do carcinoma basocelular. O carcinoma espinocelular, mais ou menos 15% a 20%. E o melanoma, que é o mais agressivo deles, felizmente